I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got a mouth to make. I guess we say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. Quem conhece essa música? Porque hoje é o dia da minha mamãe, Malia. Alô! Que dia perfeito para minha mamãe. Que dia lindo, gente. Não tem uma nuvem no céu. Olha isso aqui. Ai, tem ali. Esquece, mas ó. Ai, que dia perfeito. Oi. Meu nome é Alice e eu estou há 5 dias sem enviar vídeos para o YouTube. Meu vício. Gente, eu simplesmente comecei a gravar aquele vídeo, pensei que fosse dar para continuar o dia do vídeo do aniversário da Malia, que era uma história tão importante que eu queria contar para vocês. 5 anos que a Malia nasceu e que a gente quase hipoteticamente morreu. Eu não tô falando do parto. Eu queria muito contar essa história pra vocês por fazer o aniversário desse acontecimento. Mas eu não consegui, porque meu dia foi super corrido. Saí de lá pra comprar coisa de aniversário, porque ainda tava organizando o aniversário da Malia, né, que ia ser no final de semana. E eu só consegui aparecer aqui hoje pra contar essa história. Mas que é muito sinistro, eu já quero começar pedindo, lembrei pra pedir pra vocês mandarem amor pra mim. Inclusive, vou fazer essa foto de capa. E curtir esse vídeo, compartilhar essa história sinistra que eu vou contar pra vocês, que todo mundo fica de boca aberta só de ouvir. E vou ter que contar ela enquanto dirijo, porque agora que não tem mais, né, que a gente pode fechar os vidros do carro, que não vai ter mais tanto barulho como tinha no outro carro, né? Mas é isso, Malia nasceu dia 12 de janeiro de 2018 e horas depois do nascimento dela eu tava operada porque ela nasceu cesárea, né? A Malia não virou, ela ficou sentada. Eu me preparei para o parto normal a gestação inteira, mas eu não consegui ter ela normal porque ela sentou, né? Eu não queria insistir nessa história, quiseram tentar fazer ela virar, mas enfim. E eu tava operada, não tinha levantado da cama ainda, né? Tava com acesso ainda, né? E é assim, vou começar explicando pra vocês do começo o que é que acontece. O mundo é sensacionalista, né, gente? As pessoas adoram sensacionalismo, adoram uma história de tragédia, adoram. Tanto que o meu canal não cresce mais, né? Porque eu sou totalmente o oposto, né? É positivo, é história boa, é motivação, né? Mas hoje essa história é sinistra, certo? Então, existia um sensacionalismo que corria nas ruas do Havaí sobre uma tensão entre o Havaí e a Coreia, né? A Coreia do Norte. Diziam que a Coreia tinha capacidade. Hoje ela tem uma capacidade bem maior de míssil, né? De longitude, né? Mas antigamente diziam que a Coreia tinha o míssil, essa tensão que tinha nos Estados Unidos e Coreia. O Havaí seria o primeiro lugar que ela, em uma possível afronta aos Estados Unidos ou querendo atacar os Estados Unidos, o Havaí seria o primeiro lugar que ela atacaria pela proximidade, né? Vai lá olhar no mapa, proximidade da Coreia do Havaí, e que o míssil, né? O míssil que eles tinham lá seria o primeiro lugar que eles atacariam, o Havaí. E aí existia essa tensão, nos jornais eu tinha escutado, não entendia, gente, mas por quê? Mas por que o Havaí? E uma vez eu trabalhando na casa de um militar, eu era babá nessa época, eu perguntei pra ele, esse sensacionalismo, essa história da Coreia com os Estados Unidos, que a Coreia, se a Coreia quisesse atacar os Estados Unidos, ela ia atacar o Havaí, porque é mais próximo, e o míssil deles que vem de lá, o lugar mais próximo seria o Havaí, né, e o míssil só atingiria, enfim, toda a história. E aí o militar me disse assim, então, em uma
possível guerra entre a Coreia e os Estados Unidos, a Coreia não atacaria o Havaí. Jamais, assim. O jornal gosta de vender isso porque ele gosta de vender o sensacionalismo, mas ele não atacaria porque o Havaí é muito... A economia do Havaí é muito separada da economia dos Estados Unidos em si, né? A gente não precisa da mainland, né? A gente não precisa do continente para viver. A gente sobrevive do turismo. Então, ele atacaria um lugar que fosse fazer um estrago maior aos Estados Unidos. O Havaí não ia fazer nem cócegas. E a retaliação ia ser em dobro. Tipo assim, ele diz assim, eles atacam o Havaí, eles destroem o Havaí, né? Mas não ia fazer nem cócegas, não ia causar prejuízo nenhum à economia dos Estados Unidos, né? Da mainland, né? Da ilha principal, né? Vocês sabem que aqui é uma ilha e a gente faz parte dos 50 estados dos Estados Unidos. Então ele disse assim, eu acho que se a Coreia fosse atacar, ela iria fazer um estrago maior, ela iria atacar um lugar que fizesse um estrago maior. E que esse míssil, que possivelmente só atacaria o Havaí por causa da distância, ele chega em outros lugares. Ele disse assim, hoje em dia já foi tirado esse mito de que só alcançaria o Havaí. Alcança a Califórnia. E ele disse assim, se a Coreia do Norte se irritar com os Estados Unidos e quiser atacar, ela vai atacar algo que faça um estrago maior, porque ela sabe que a retaliação seria muito grande e que os Estados Unidos destruiria a Coreia, né? O americano, ele é desse nível, né? Ele acha mesmo, né? Eu não sei, né? Mas ele diz que tanto de armamento que os Estados Unidos têm, a capacidade dele destrutiva destruiria a Coreia do Norte inteira. Então, a Coreia do Norte, antes de ser sucumbida, ela iria fazer um estrago. No Havaí, o Havaí não seria, para ela, não faria sentido, né? Ele me disse isso e eu fiquei mais tranquilo, porque realmente existia, gente. Beleza, 2 anos depois engravidei e estou lá no quarto, depois da cirurgia, com a Malia nos braços e tal, amamentando. Os médicos chegam e precisam levar ela para fazer uns testes de ouvido, né? Aqueles testinhos para ver se a criança está ouvindo direitinho e tal. E levaram ela e ficou eu e o Marcelo no quarto. E de repente me chega uma mensagem no meu celular. Vou colocar a mensagem aqui para vocês verem. Mas a mensagem dizia, procure abrigo, né? Que tem um míssil vindo para o Havaí, procure abrigo. Isso não é um treinamento. Gente, e por que isso não é um treinamento? Por quê? Aqui no Havaí, por ser uma ilha, a gente tem um treinamento de tsunami. A gente tem vários tipos de treinamento. Como é esse treinamento, Alice? Já falei em outros vídeos mesmo. O treinamento de tsunami é um som que você ouve todo primeiro dia útil do mês, que ecoa a ilha inteira. Tem vários pontos desse som e você ouve, e você sabe que se aquele som ecoar de fato, junto com os jornais e as rádios vão avisar que tem uma tsunami vindo para o Havaí e que as pessoas que moram em áreas de risco procurem abrigo. Então todo mês. E para que existe esse som, Alice? Para você se familiarizar com o som. Então a gente chama de treinamento de tsunami. Toda vez que chove, o treinamento de tsunami. Não é nada, claro, todo mês acontece, você sabe que não é nada, porque não tem nada no jornal, não tem que ter, né, as notícias. Toda vida que tem um possível tsunami vindo para Havaí, eu já passei por algumas situações, mas aí é cancelado. Teve um terremoto lá não sei aonde, possível tsunami para Havaí, a gente fica esperando a confirmação. Enquanto eu tô aqui, 8 anos já, nunca teve nenhuma confirmação, só teve a primeira mensagem, possível tsunami para Havaí, teve terremoto não sei aonde, possível tsunami no Havaí. E aí eles pegam e cancela, não tem ameaça para o Havaí. E essa do míssil era uma coisa que já há anos no meio das pessoas tinha esse medo, que se viesse você ia receber esse aviso, né, de que o míssil estava vindo. Pra você ver que loucura, gente, que mundo é esse que a gente vive, né? E aí a gente recebeu uma mensagem no celular, não esqueço, meu Deus, era assim, umas 8 e pouco da manhã. E eu olhei no meu celular e tinha essa mensagem que vem para toda vida que tem ameaça de tsunami, a gente recebe essa mensagem dizendo para você ficar atento, porque pode ser que você precise ir para as áreas de segurança, né, para os abrigos. E aqui a ilha, ela é preparada, digamos, para isso, né, para tsunami, digamos isso. Tem as áreas de evacuação, tem os abrigos, que
caso de acontecer, as pessoas que moram nas áreas de risco, né, que moram mais perto, né, da costa, vão ter que sair das suas casas e ir para esses lugares. E aí a gente recebeu essa mensagem e eu mostrei pro Marcelo. O Marcelo disse assim, deve ser treinamento. Mas na mensagem diz, this is not a drill, que isso não é um treinamento, procure abrigo. Nessa hora a gente ficou um caos instaurado, um caos nessa ilha, em todo lugar. As pessoas que receberam essa mensagem, quem estava acordado, né, porque era 8 e pouco, tinha gente em restaurante, as pessoas começaram a sair desesperadas, as crianças, os pais começaram a colocar as crianças nos bueiros. Gente, é terrível. Vou pegar algumas imagens para vocês verem. Deve ter algum vídeo também que eu coloco isso, mas eu não sei qual vídeo exatamente eu falo sobre isso. E eu estava com o Marcelo, eu estava dizendo que não é um treinamento, Marcelo. E ele, peraí que eu vou lá fora ver. E quando ele saiu de dentro do quarto e foi ver, e eu estava operada, não podia levantar, ele disse, ele lá embaixo, estava todo mundo meio que, já tinha algumas pessoas recebido a mensagem, tinha pessoas entraram em sala de cirurgia, eles não foram para cirurgia, né, colocaram as macas encostadas nas paredes, assim, e começou a instaurar aquele caos, assim, dentro do hospital, as pessoas assustadas. A gente estava no melhor lugar para se proteger, né, dentro do hospital, mas as pessoas na rua, gente, os carros na contramão, pessoas desesperadas saindo dos restaurantes sem pagar, correndo. Teve gente que ligou pra família, porque ainda tem, além desse o míssil, diz que ele chega em 20 minutos, o míssil da Coreia. Quando a gente recebeu esse sinal, essa mensagem, a gente pensou em 20 minutos, esse míssil vai chegar. Então eu mandei mensagem pra minha irmã, não quis falar pra minha mãe, porque eu digo, cara, não faz sentido nenhum eu desesperar ela. Mas a sensação era, cara, eu vou morrer, a gente vai morrer. E é verdade, Marcelo, é verdade, eu não sei. E eu falei com minha amiga, o que tá acontecendo? E minha amiga, não tem nada no jornal. O mais estranho é isso. Não tem nada no jornal, não tem nada na rádio. Isso é muito estranho de não ter nada na TV. Mas a ilha inteira a gente recebeu essa mensagem. Procure abrigo. Já pensou como é que você fica? Teve amigos meus que ligaram pros pais pra se despedir. Teve gente que se despediu dos pais. Eu amo vocês, eu vou morrer. Entendeu? E foi terrível. E aí o que aconteceu foi que eu disse, Marcelo, vai buscar a Malia, porque se eu for morrer, eu quero morrer perto da minha filha. Eu acabei de conhecer ela, velho. Foi terrível, gente, foi uma das piores sensações da minha vida. Eu falei com minha irmã e ela, e aí, o que vai acontecer? Eu digo, não sei, tipo assim, mas estava escrito na mensagem, procura abrigo, a gente vai morrer, velho. Um míssil vai chegar aqui. Essa ilha é uma ilha muito pequena. E eu desesperada. Gente. E aí, quando foi 48, e aí nada nos jornais, nada de nada, né? E aí quando foi 48 minutos depois, a gente recebeu a mensagem cancelando aquela primeira mensagem, dizendo que aquilo ali foi um erro. Gente, eu quase, sério, eu fiquei tão tensa que minha vontade de vomitar, aquela tensão assim, sabe? Foi um dos piores momentos da minha vida aqui no Havaí. Foi pensar que a gente ia morrer. Teve gente que nem só acordou depois do Aue. Eu tô rindo, mas é depois, né? Porque foi traumatizante. Amigos nossos, o Zé que tava com a Lahaina em casa nessa época, o Zé que morava com a gente, né? Eu, o Marcelo, o Zé, a Lahaina, a Malia. O Zé que foi pro basement, foi pro porão do prédio, a gente morava num apartamento. E todo o prédio estava descendo pro porão, ele pegou água, os amigos nossos que estavam na outra casa entraram no guarda-roupa. Gente, terrível. Foi assim, uma loucura. E, enfim, não era verdade o que acontece até hoje. Ninguém
sabe exatamente o que aconteceu, mas parece que existia uma mensagem pronta, né, no sistema de sabe lá que raio de onde é que manda, né, para onde manda esse lugar, que vem essa mensagem dessa central, e o estagiário mandou, né, a pessoa que estava lá apertou um botão e mandou a mensagem para todos os celulares. Aí esse cara foi demitido, foi processado, mas muita gente diz que tem essas teorias de conspiração, muita gente né, que consegue viajar nessas coisas diz que não é simples assim. Né? Esse cara, eu não sei nem onde é que ele anda, o que ele faz da vida dele, mas eu sei que, coitado, meu Deus, gente, eu fui olhar o GPS aqui, né, que eu tô indo pra um trabalho novo, e aí, qual a entrada, a saída que eu vou precisar sair aqui na highway. Mas, gente, foi louco, e aí, quando a gente recebeu a mensagem, a gente conseguiu. Eu chorei, eu fiquei, o que tá acontecendo, sabe? E também não sei o que aconteceu com o cara, eu sei que ele foi demitido, processado, sei lá o que foi, porque, poxa, que posição de responsabilidade, né? Você tá num lugar, apertar um botão e você fazer isso com pessoas. Prejuízo imenso. O Estado em si teve um grande prejuízo, né? Com tudo, né? Os estabelecimentos, porque as pessoas saíram sem pagar, entraram em desespero. Sabe quem que tava aqui no dia que aconteceu isso? Que deu até uma entrevista pro Jimmy Fallon. Você pode até procurar no YouTube, não sei se tem em português, tradução, mas o Jim Carrey, sabe aquele ator comediante? Pronto, ele tava aqui e ele conta como é que foi pra ele. Ele tentou ainda pegar um voo, né? Ele tem um jatinho e ele tentou sair da ilha, mas não tinha condição, não tinha, tipo assim, não tinha quem levasse ele fora, né? Ele não tinha programado, não tinha tempo, né? Porque quando não todo mundo sabe, mas a gente sabe que tem essa coisa do tempo. Isso vai chegar em 20 minutos, você não tem tempo pra comprar um voo e sair daqui, não tem tempo, não tem pra onde você ir, não tem nem pra ilha vizinha você consegue ir, porque a ilha vizinha é 30 minutos aqui, né? E aqui que você consiga buscar um voo, não tem o que fazer, você tem só que aceitar. E ele conta na entrevista pro Jim Fallon que ele só aceitou, tipo, vou morrer. E aí ele começou a meditar, relaxou, ele tava com a filha dele, sei lá como é que foi exatamente, eu não lembro exatamente da entrevista, na época eu assisti, mas é engraçado, né, como, tipo, o timing das coisas, né, aconteceu exatamente no dia que a Malia nasceu, e naquele dia ali que foi realmente, né, você morre e nasce de novo, né, você nasce de novo com o nascimento de um filho, você renasce, né. Agora, além disso, ainda tem essa história pra contar, desse momento em que realmente a gente pensou que fosse morrer, e que graças a Deus não era verdade, né, mas que passou até no jornal, 5 anos acontecia isso, e virou aniversário. A gente conta assim sorrindo, mas na época foi terrível. E essa era a história que eu queria contar pra vocês hoje. Compartilha aí essa história louca. Eu queria um dia dar um depoimento desse no jornal. Eu queria poder falar como é que foi pra nós e contar essa história sinistra, porque Deus quiser não vai acontecer nada parecido mais com a minha vida. E que graças a Deus não era de verdade, né? Porque Licinha não está mais aqui pra, né, ser essa belezinha na vida de vocês e vocês na minha, gente. Obrigada por escutar até aqui. Tenham uma ótima semana. Aloha!